Quase metade da população brasileira tem contas atrasadas e aumento da inadimplência reforça a importância da educação financeira para a formação de adultos conscientes no uso do dinheiro. Em São José dos Campos, crianças aprendem sobre economia em sala de aula e no convívio com os pais. Retomada do emprego, a maioria das cidades da região contratou mais que demitiu em agosto, segundo o balanço do CAGED, divulgado hoje pelo Ministério da Economia. A atuação da Polícia Militar faz Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos suspender greve na Embraer. As negociações por reajuste de salário continuam. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 600 quilos de cocaína escondidos em Kombi, que era transportada por guincho na Via Dutra. Região volta a registrar aumento no número de vítimas de homicídio doloso. Em agosto foram 27 mortes violentas, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Circuitinho para os pequenos e até mamatona para os bebês integram programação da 5ª edição do Circuito Band Saúde, marcado para o próximo domingo em São José dos Campos. Quarta-feira, 25 de setembro. As notícias da região agora no Band Cidade, 2ª edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Poupar ainda é um desafio para muita gente. Prova disso é o número de pessoas endividadas no Brasil. No primeiro semestre deste ano, a quantidade de consumidores com contas em atraso era 9% maior que a registrada nos 6 primeiros meses de 2018. Em São José dos Campos, educação financeira se aprende em casa e na escola. Pais e professores apostam na formação de uma nova geração mais responsável e consciente com o dinheiro. Fazer compras com crianças pode ser trabalhoso, mas não para esta família de São José dos Campos. Antes do produto entrar no carrinho, tem toda uma negociação que começa em casa. Bato papo com clareza da nossa realidade financeira. Eu acho que essa transparência também de saber, em média, como que é a nossa vida, quanto que nós ganhamos, quanto que nós gastamos, onde nós gastamos. E aí, quando a gente vem ao mercado, que eu estou com a lista, eu dou em termos de um valor para cada um. E antes já faço a combinação. Olha, para a guloseima de vocês, cada um tem um valor. Sozinhos e com o dinheiro contado para gastar, os dois saem às compras. A gente foi passando, a gente foi pegando o que a gente queria pegar, a gente foi fazendo conta para não exceder o valor de R$30. A educação financeira começa em casa com os pais, mas também dentro da sala de aula. O exemplo é nessa escola. Os alunos, eles aprendem sobre o tema 2 vezes por semana e aprendem também a ter mais consciência financeira. Eles até construíram cofrinhos e nessa competição ganha quem economizar mais. Essa é uma fase que agora os alunos de 6º ano estão começando a fazer a parte de história do dinheiro, saber como ele foi criado, a necessidade, né, a evolução toda do comércio. E aí a gente começou a trabalhar a ideia da poupança com eles, que é montar o seu cofrinho, guardar o seu dinheirinho para aprender a dar valor no dinheiro. A economia é feita na prática, com o porquinho e também com as planilhas, onde os estudantes anotam as entradas de dinheiro e os gastos do mês. As aulas já deram resultado. No futuro, a gente nunca sabe quando a gente vai ter que mexer com o dinheiro, então é sempre bom guardar ele. É bem legal porque a gente aprende mais sobre o dinheiro, como lidar com ele. Eu e minha família, a gente está juntando para quando tiver bastante dinheiro, a gente viajar. Mesmo com o aumento de ações de educação financeira, os dados sobre inadimplência no Brasil ainda não são animadores. Levantamento mais recente do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontou alta de 9% no primeiro semestre de 2019 de consumidores com contas atrasadas, na comparação com o igual período do ano passado. A gente percebe que a pessoa ela começa a se endividar com algo que cabe no orçamento. E vai aumentando a partir do momento que ela parcela dívidas que são do dia a dia, dívidas de consumo que não deveriam entrar no parcelamento, deveriam ser pagas à vista, elas vão se super endividando e o risco é esse. Entre os mais endividados, a população idosa. Dos 65 aos 84 anos, a alta foi de 7,5% no primeiro semestre deste ano em relação ao igual período de 2018. A inadimplência também atinge os jovens.
jovens que iniciam a vida financeira. E aí ele começa a receber o primeiro salário, já tem a liberação ali de um crédito de cheque especial, de um limite de cartão de crédito e se incorpora tudo isso na renda que não deveria ser incorporado e começa a gastar além daquilo que ganha, porque a verdade é uma só, não importa o quanto a gente ganha, o mais importante é o quanto a gente gasta efetivamente. Mas este cenário deve mudar nos próximos anos, com esta leva de novos consumidores mais conscientes e que aprendem rápido. A vontade de comprar é grande, mas eu penso, peraí, se eu comprar agora, talvez eu não tenho dinheiro para comprar outra coisa depois. Então é melhor guardar para comprar depois eu decido direitinho para o que eu vou comprar. E ainda falando de economia, depois de alguns meses no vermelho, a região voltou a registrar desempenho positivo na geração de empregos com carteira assinada. Em agosto, a maioria das cidades contratou mais que demitiu, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado hoje pelo Ministério da Economia. O resultado acompanhou a tendência de crescimento registrado no país. São José dos Campos foi a cidade que mais contratou com carteira assinada no mês passado, com a criação de 660 novas vagas. No acumulado do ano, o saldo também é positivo. Em Jacareí, foram 254 novos postos de trabalho em agosto. Taubaté também fechou o mês passado no azul, com a criação de 210 novas oportunidades de trabalho, seguido de Caçapava, que abriu 182 novas vagas. Pindamonhangaba, Lorena e Guaratinguetá também registraram desempenho positivo na geração de empregos. No litoral norte, Caraguatatuba abriu 160 postos de trabalho em agosto, Ubatuba 100 e Ilhabela 20 novas vagas. Apenas São Sebastião fechou no vermelho, com fechamento de 205 postos de trabalho. Mas no acumulado do ano, o saldo é negativo nas 4 cidades. Um dia depois de ter sido deflagrada por tempo indeterminado, a greve na Embraer foi suspensa na manhã de hoje. Mas, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, que liderava o movimento, as negociações da campanha salarial continuam. Pelo segundo dia, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos mobilizou os trabalhadores em frente à unidade Faria Lima. Mas o movimento perdeu força com a chegada da tropa de choque da Polícia Militar, que garantiu a entrada dos 2.300 funcionários do primeiro turno, além dos 5.500 dos setores administrativo e de engenharia. Imagens enviadas pelo sindicato mostram o momento em que um sindicalista foi abordado pelos policiais. Um dos dirigentes tentou intervir, mas não conseguiu evitar a ação repressiva, que terminou com um homem sendo levado para a delegacia. Em nota, a PM informou que foi acionada por funcionários da Embraer impedidos de entrar para o trabalho. Como os sindicalistas não atenderam às negociações, foi necessário a intervenção para preservar a ordem pública. A Embraer informou que a unidade Faria Lima, em São José dos Campos, operou hoje com 100% da força de trabalho. No segundo turno, são 1.500 funcionários. Nas unidades de Eugênio de Melo, são mais 1.500 empregados. Na Eleb, 800. No Parque Tecnológico, 150 e em Taubaté, 300 funcionários. E nas 4 unidades, as atividades também não foram impactadas no dia de hoje. Ainda, segundo a Embraer, as negociações do reajuste salarial continuam, intermediadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O sindicato pede aumento de 6,37%. Já a Fiesp, que representa as empresas na negociação, oferece 3,28%, que corresponde à correção da inflação. 624 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal ontem à noite na Via Dutra, em Aparecida. A droga estava dividida em 575 tabletes escondidos no fundo falso de uma Kombi que era transportada por um carro guincho. O motorista de 44 anos disse à polícia que recebeu R$3 mil para transportar o veículo de São Vicente, no litoral de São Paulo, até Itaguaí, no Rio de Janeiro, e que não sabia da cocaína. Ele foi preso em flagrante. E ainda hoje no Band Cidade, moradores de Caçapava fazem caminhada para conscientizar sobre a inclusão de pessoas com deficiência. É no instante só, agora às 7 em ponto, o Band Cidade volta já já.